Olá! O governo acaba de enviar à Câmara um projeto de lei que responsabiliza, do ponto de vista administrativo e civil, as empresas que praticarem ou motivarem atos de corrupção e desvio de recursos públicos. O deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, é o presidente da comissão especial que analisa o projeto. Ele é nosso convidado desta edição do Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Um trabalho realmente de peso, importante para a administração pública. O que é que propõe o projeto e o que é que muda em relação às leis atuais? A corrupção no Brasil precisa ser combatida. Nós precisamos de uma legislação que, comparada a outros países, seja tão rigorosa quanto as de fora do nosso país. Nós temos aí eventos importantes que estão para vir, como é o caso da Copa do Mundo, Olimpíadas, e nós precisamos ser uma referência também no combate à corrupção. O governo tem demonstrado que não vai aceitar o vício da corrupção nos órgãos públicos, mas nós precisamos expandir essa atuação entre também o meio privado. Nós sabemos que existe muita corrupção entre as empresas, o lobby que intermedia essa relação obscura da iniciativa privada com o poder público, e nós precisamos estabelecer uma cultura de práticas saudáveis e honestas junto a cada empresa. Cada empresa precisa ter também o seu estatuto interno de combate interno da corrupção. E para isso a gente vai ter que dar um norte a essa cultura, essa prática saudável, estabelecendo regras rigorosas, uma legislação que hoje nós já temos, é claro, a lei de licitações, nós temos também a legislação que parcialmente atende essa demanda, mas nós precisamos fazer mais ainda, com penas mais rígidas em relação àqueles que representam o setor privado. Porque hoje, deputado João Arruda, a legislação ela atinge mais o gestor público, aquela figura que é o lobista, que não é o lobista da empresa, contratado pela empresa, mas que faz esse papel, ele acaba meio que ficando impune quando tem uma denúncia, objeto de denúncia, como teve agora, ocorrendo em vários ministérios. E essa lei, qual é o tipo de punição que ela propõe e como provar essa motivação? Quem motivou a corrupção? Bom, no setor público, a lei de improbidade administrativa acaba atingindo não só o servidor, como o agente político também, com toda a exposição que ele tem junto à mídia, e isso não acontece no setor privado, que tem como seu objetivo maior lucro, capital, dinheiro, e acaba não se sentindo penalizado mesmo quando tem exposição, acaba mudando de ramo, ou indo para um outro setor, ou trabalhando com outro setor público. Se trabalha com o municipal, passa a trabalhar com o estadual ou com o federal, e acaba, inclusive, estimulando seus funcionários a praticarem atos de corrupção, a interagirem com setores públicos para conseguir negócios. Isso é muito ruim, exatamente porque eles não se sentem prejudicados quando são penalizados pela legislação existente. Por isso, o projeto de lei, ele modifica a lei, intensifica a legislação para que o setor privado seja penalizado, tanto pelos seus sócios quanto pelos seus funcionários, diretores, técnicos que trabalham para fazer a empresa crescer. O objetivo é lucro, então a lei ela exige que as penas sejam caras, em relação inclusive a faturamentos anteriores da empresa, que acabam sangrando também a saúde financeira da empresa. Com isso, com certeza, os seus diretores, os seus sócios vão estabelecer essa prática interna, uma prática saudável para que as pessoas, os seus funcionários, não se arrisquem a se corromper. Deputado João Arruda, o projeto prevê a responsabilização por atos contra a administração pública nacional e estrangeira e podem ser penalizados fundações, associações ou entidades e sociedades estrangeiras que tenham sede ou representação no Brasil. Do ponto de vista da Copa do Mundo, das Olimpíadas, desses grandes eventos, isso, de certa forma, vai coibir corrupção e desvio de verbas públicas? O Brasil tem que dar um exemplo para outros países no combate à corrupção. Eu conversei agora há pouco com técnicos do Ministério da Justiça que elaboraram o projeto. E perguntei a esses técnicos se a ideia inicial era elaborar um projeto por conta da Copa do Mundo, eventos internacionais que o Brasil vai realizar daqui para frente.
Eles me disseram que não, mas que nós precisamos nos transformar nessa referência, porque nós vamos nos relacionar com outros países. E nós estamos muito longe ainda, muito aquém do desejável no ponto de vista da legislação, quando se trata da corrupção envolvendo a iniciativa privada. Muito distante da legislação dos Estados Unidos, da legislação britânica, que é extremamente rigorosa, a americana nas penas, nas multas que são pagas pelo setor privado, inclusive na relação setor privado com o setor privado. E é algo que toda empresa precisa se preocupar. Ela precisa se preocupar com a corrupção interna, porque senão ela perde dinheiro, ela perde e não consegue se sustentar. Agora, hoje em dia, infelizmente, a cultura é de forçar o lobby, a cultura é de fazer com que seus funcionários, seus diretores, tenham bons relacionamentos para conseguir bons negócios com o setor privado. Isso acaba sangrando os cofres públicos. Eu falei há pouco com o nosso relator do projeto, com o deputado de São Paulo, o deputado Zaratini, e falei com ele e estava dizendo que nós temos que discutir isso, inclusive na reforma política, porque quando se trata de financiamento público, muitas vezes em campanha eleitoral, reforma política, nós não estamos revendo. O modelo de financiamento hoje privado, ele precisa ser revisto. Nós precisamos estabelecer o financiamento público e muitas vezes a sociedade não aceita essa discussão, mas o que a sociedade não sabe é que ela está gastando muito mais dos seus impostos que são pagos ao poder público. Ao não ficar clara essa relação entre empresa e parlamentar. Quando o político se corrompe, quando essa relação, muitas vezes, o pagamento da propina vem na campanha eleitoral e muitas vezes isso acontece formalmente, com um registro nas contas das campanhas, com prestação de contas. Então a população está acompanhando, está vendo o que está acontecendo e está aceitando. E acaba ficando muito mais cara para ela do que se nós tivéssemos aí um financiamento público a um custo muito mais baixo. Deputado João Arruda, essa reforma política que está aí, uma das propostas é essa, do financiamento público de campanha. De outro lado, existe uma legislação que ainda não foi feita para regular o lobby. Tudo isso levantado por esse projeto de lei. Como é que vai ser o cronograma de trabalho dessa comissão da qual o senhor é presidente e qual o prazo que a gente tem? Bom, primeiro, o lobby está regulado de certa forma porque o lobista é o consultor. Talvez o lobby não esteja regulado ou formalizado, a profissão lobby, mas de certa forma o lobista encontra um meio de fazer o lobby, de intermediar essa relação obscura do poder privado com o poder público. Mas não fica uma relação clara, transparente, não fica. Nem para a população, nem para a legislação, nem para cumprir do que a legislação determina, e isso é muito ruim, até porque a iniciativa privada, hoje empresas procuram lobistas para poder estabelecer essa relação. Isso quando não tem já um lobista dentro dela, que é um diretor de relações institucionais ou de relações públicas. Mas nós pretendemos agir muito rapidamente em relação à aprovação da comissão, estabelecer um cronograma de trabalho com audiências públicas, convidar juristas especialistas em administração pública para que possam contribuir e os deputados possam colocar as suas emendas e a gente possa tirar aquilo que há de melhor aqui na Câmara Federal do ponto de vista da relação que temos hoje com o poder público, com a iniciativa privada, envolver todos os setores da sociedade para que a gente possa tirar daí uma proposta bem equilibrada. Mas nós sabemos que a sociedade não aceita mais essa relação obscura, a corrupção no nosso país tem que ser combatida e a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados está disposta a encarar esse desafio. Deputado João Arruda, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Parabéns pela presidência da comissão e eu desejo que o trabalho seja um sucesso e o projeto seja aprovado. Obrigado a você pela oportunidade de participar aqui do Palavra Aberta e também deixo à disposição o meu site, o www.joaoarruda.com.br, para que todos os telespectadores possam contribuir, mandar ideias, sugestões e participarem também das nossas audiências. Com certeza. E você que nos acompanha pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve na próxima edição do Palavra Aberta.